Bom dia, bom dia. Hoje é domingo, dia 17 de maio. Eu estou passando aqui para ler mais uma porção da palavra de Deus para você, abençoando a sua vida. Evangelho de João, capítulo número 3, versículo número 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou-lhe Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. Amém? Esse texto é muito conhecido por nós quando Nicodemos vai visitar Jesus e ele vai de noite. Nicodemos era um mestre da lei, era um homem importante ali dos judeus, né? Ele fazia parte do Sinédrio, que era um grupo que julgava a causa dos judeus. Possivelmente Nicodemos ele procurou Jesus à noite por conta de que os fariseus eles odiavam Jesus, né? Os fariseus eram um grupo religioso que havia na época, e é possível que Nicodemos tenha pensado na repercussão de ser visto com Jesus. Os fariseus, os líderes religiosos, eles tinham inveja de Jesus, e isso está declarado nos evangelhos, né, a respeito disso. Nicodemos ele tem um desejo de conhecer Jesus, ele vê a pregação de Jesus e de fato, como ele diz, né, ninguém pode fazer essas coisas se Deus não estiver com ele. Ele percebe a autoridade de Jesus, vida de Deus, e ele vai procurar Jesus à noite. Há muitos questionamentos a respeito disso, mas eu penso que Nicodemos ele foi um cara corajoso, porque ele não ficou só na especulação, né? Ele foi procurar realmente conhecer Jesus, ele foi procurar conversar, dialogar e entender diretamente com Jesus. Nós não sabemos exatamente suas intenções, mas é possível que tenha sido dessa forma. E Jesus ele vai falar para Nicodemos em resposta a isso, né? Ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus falou muito sobre o reino de Deus, que não é como o reino dos homens, né? O reino de Deus, Jesus ele disse que não é desse mundo, mas sim é um reino superior. É um reino que nós ansiamos, né? E já fazemos parte dele quando nós conhecemos a Jesus. É um reino totalmente diferente do reino dos homens, né? Que é corrupto, mas o reino de Deus ele é justo. O reino de Deus é soberano e é algo que nós devemos ansiar por ele e lutar por essa causa. E Jesus disse: olha, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos ficou sem entender. Como é que eu vou nascer de novo? Ele vai responder: eu já velho, como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus vai falar a segunda vez, versículo 5, né? Versículo 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí Jesus já falou entrar. Primeiro ele falou ninguém pode ver, depois ele disse ninguém pode entrar se não nascer da água e do Espírito. Como é que é esse novo nascimento, gente? Nicodemos não entendia a respeito disso. Nicodemos ele vivia a religiosidade da época, que era uma religiosidade muito externa, né? Os fariseus
eles praticavam muito a religiosidade, a questão da cultura, a questão de leis e questões morais. Por exemplo, os fariseus criticaram os discípulos de Jesus porque eles comiam sem lavar as mãos. E Jesus disse: olha, o problema não está com o que entra, mas com o que sai. O que contamina o homem não é o que entra, mas é aquilo que sai dele. Aí Jesus diz: olha, o problema está no coração, né? O coração é de onde sai todas as malícias. O coração é onde sai as invejas, é onde sai as intrigas, né? As calúnias, difamações. Enfim, é do coração aonde nasce o ódio. Então a religiosidade daquela época, ela era muito algo externo, né? E Jesus criticou muito isso. E Nicodemos, ele foi atrás de Jesus, né, para conhecer qual era a doutrina de Jesus a respeito da religião, a respeito disso. Ele reconheceu que Jesus tinha autoridade. E nós precisamos dessa doutrina de Jesus para restaurar a religiosidade da nossa época, né? Na nossa época também existe isso. É claro que nos dias de hoje também existe uma religiosidade fraca, que as pessoas mudam de roupa, mas não mudam de caráter. As pessoas mostram a santidade extrema, mas elas não têm uma vida interior, né? Elas não mostram uma mudança de vida, né? Uma vida de aparência. A religiosidade, muitas das vezes, ela se torna de aparência, somente de aparências, conveniente, né? Questão de conveniências. E quando Jesus fala a respeito do novo nascimento, ele fala de uma nova criatura, ele fala de uma obra de dentro para fora e não uma obra de fora para dentro, né? Jesus ele vem falar de uma piedade do homem interior. Ninguém vai conseguir mudar de vida se não mudar o seu íntimo, se não mudar de dentro para fora, né? Não vai adiantar nada você mudar de igreja e você não mudar as suas convicções, né? E o que Jesus está falando do novo nascimento é a respeito de entrar no reino de Deus, né? Jesus está dizendo: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O reino de Deus é algo revelado por Cristo, né? Está deixando bem claro isso, revelado por Cristo. E eu digo que você não vai conhecer o reino de Deus, você não vai ver, se você não crê primeiro. Crer em Jesus, crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Jesus é Deus, crer que Jesus ressuscitou, crer que é Ele que pode te dar uma nova vida. Se você não crê nisso, você não vai ver. O problema é que às vezes a gente quer ver para crer. E no reino de Deus isso não acontece. No reino de Deus você tem que crer para ver. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, tu tem que nascer de novo, Nicodemos, para tu poder ver o reino de Deus, né? E Nicodemos não entende, mas Jesus ele segue dizendo: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer da água é o batismo nas águas, né, que Jesus ensinou. E o nascer do Espírito é o trabalho que o Espírito Santo realiza em nossa vida, da regeneração. O nascer de novo é uma regeneração. Esse nascer de novo, quando há o momento da conversão, é realmente, radicalmente, a nova criatura. Agora, muitas das vezes a gente se esquece que para que a gente venha nascer de novo, a gente precisa morrer primeiro, né? Precisa morrer. O batismo é sepultamento, significa sepultamento. Eu lembro que uma vez eu preguei o evangelho para uma pessoa e ela aceitou Jesus na vida dela. Eu disse: agora, irmãozinho, você tem que se batizar nas águas. E ele: não, o que é o batismo? Eu expliquei. Batismo nas águas, você vai descer ali o velho homem, a velha criatura. E quando você sobe dentro das águas, é lógico que aquilo é um ato simbólico, né? É um ato de confissão, mas é o que representa.
você se torna uma nova criatura. Você agora vai ter outros anseios, você agora vai ter outra direção na vida. Você não vai ser mais aquela mesma pessoa. E ele pensou bem, ele disse, sabe que eu não quero agora não? Quero pecar mais um pouquinho, eu quero viver a minha vida mais um pouco. Então muita gente esquece que para poder nascer de novo, você tem que morrer. Você tem que morrer para esse mundo. Você tem que morrer para as suas vontades. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Olha, Nicodemos, para você entrar no reino de Deus, você precisa morrer, fazer morrer as suas vontades. Não é você vai ter que morrer, né? Literalmente, certo? Mas o homem interior, para que haja essa mudança, é preciso que haja uma entrega. O negócio é sério, é radical mesmo. Você precisa morrer para esse mundo e viver para Deus. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos, o novo nascimento. E é algo maravilhoso, né? Você não vai conseguir mudar de vida fazendo reparos. O problema é que a gente quer fazer reparos, né? A gente tem crise financeira e a gente quer fazer reparos na área financeira. A gente tem crise nos relacionamentos, a gente quer fazer reparo na área dos relacionamentos, queremos buscar psicólogos, queremos buscar igrejas, né, nessa área, em relação a vários questionamentos, várias coisas que nós enfrentamos. A gente quer fazer apenas reparos, mas você sabe que apenas reparos não resolve o problema da vida do ser humano. Nós somos seres caídos por causa do pecado, e a única solução para nós é o novo nascimento. É o novo nascimento. Então Jesus está dizendo, olha, é possível que o homem possa nascer de novo, se ele crê em Cristo. Então, se você crê em Cristo nessa manhã, não sei se que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas se você crê em Cristo, você pode nascer de novo, certo? Você pode sepultar esse velho homem que habita dentro de você, né? Isso aqui é só carcaça, isso aqui a terra vai comer, né? E se Jesus voltar, vai ser transformado. Ele não quer esse corpo aqui, ele quer um corpo glorificado, né? Mas dentro dessa casa, que é um templo, habita um ser, habita uma personalidade, uma criação divina. Deus, ele te criou para glorificar o seu nome, mas há algo que precisa ser restaurado, é a comunhão. E para que isso seja restaurado, é necessário nascer de novo, tá certo? A tua vida vai mudar quando você nascer de novo. Talvez você diga, a minha vida vai mudar quando eu encontrar a pessoa perfeita, quando eu casar com alguém que realmente me ame. Talvez você diga assim, a minha vida vai mudar quando a minha saúde melhorar, né? Talvez você diga, não, a minha vida vai mudar quando eu me libertar de tais vícios. Mas eu quero dizer para você que para que o conjunto precisa acontecer, o conjunto da obra. E o problema está justamente dentro de você. O problema é o seu coração, o nosso coração. E a única solução para que a gente venha realmente obter a mudança não é fazendo gambiarra, como a gente conhece, né? Que gambiarra, não. É o novo nascimento. Aí você diz, mas é possível? Meu amigo, é possível sim. É possível que você tenha uma nova vida, um cheque em branco. E Jesus faz isso para você. Ele lhe dá a oportunidade de uma nova vida, começar tudo do zero. Exatamente. Tá certo? Deixar o passado para trás e começar uma vida nova em Cristo. Somente em Cristo isso é possível. É isso que ele está dizendo para Nicodemos. E para fechar, encerrar, ele diz, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando você aceita Jesus, a sua vida começa do zero. Você nasce no Espírito. Você nasceu da carne. Mas enquanto você não conhece Jesus, você não é nascido do Espírito, o Espírito Santo. Então, ele quer fazer nascer essa nova criatura dentro de você. Jesus diz, o vento sopra onde quer, vê, o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles nascidos do Espírito.
Então que Deus abençoe a sua vida. Aceite Jesus para você ser uma nova criatura.